Existe delegado na Polícia Rodoviária Federal? O que é o inspetor, o agente? Enfim, algumas pessoas têm dúvidas, né, sobre a carreira única na Polícia Rodoviária Federal. E nesse vídeo eu vou te contar aqui o que é essa carreira única, por que ela é tão atraente para algumas pessoas, para outras nem tanto, né, mas é algo muito interessante que acontece na PRF que não tem em outras polícias, tá? E olha só, gente, algumas outras polícias, né, até têm esse desejo de ser carreira única, mas antes disso, olha aqui o nosso cafezinho quentinho, porque você que está estudando para concurso, não pode deixar de tomar o seu café, né? Mas olha só, gente, o que acontece em algumas outras polícias, né? Por exemplo, na nossa co-irmã Polícia Federal. Lá não é carreira única, você vai ter a figura do delegado de polícia, o escrivão, o agente, o papiloscopista, o perito, ou seja, são várias carreiras dentro da Polícia Federal, né? E por vezes ali existe até uma estrutura meio que hierarquizada, né? Por exemplo, o delegado normalmente é quem assume as funções de chefia, então dificilmente você vai ver um agente sendo chefe, sendo superintendente, não pode, né? É um delegado que é o cara ali, né? Dentro da Polícia Federal. Então o agente ele tem as suas atividades próprias ali. Dentro da PRF não tem isso. Todos nós somos policiais rodoviários federais, agentes da Polícia Rodoviária Federal, beleza? Até tem, né, teve uma questão de uma reestruturação que chegou não passou, né, que teria a ideia do oficial e tal, aquela coisa toda, né? Algo até mesmo parecido com o militarismo, só que acabou não passando, tá? Então, o que isso implica, a carreira única, tá, gente? Primeiro, um agente da Polícia Rodoviária Federal, hoje, por exemplo, ele está atuando no plantão ordinário ali na pista, né, 24/72. Mas, hora ele pode trabalhar no administrativo, ele pode se tornar o chefe de delegacia, o superintendente, o diretor-geral da PRF, então é algo privativo do policial rodoviário federal, né? Por ser essa carreira única, não existe aquela figura, por exemplo, do delegado da PRF que manda ou que, sei lá, que tem uma estrutura hierarquizada com agente, não tem isso, todos são agentes da Polícia Rodoviária Federal. O que se tem é uma hierarquia funcional, só que não é naquele sentido de patentes, como acontece, por exemplo, no militarismo, a figura do oficial, do sargento, né, do praça ali, oficial, praça, soldado, cabo, não tem isso. Então eu tenho, por exemplo, um chefe de delegacia. Ele é um policial rodoviário federal que hoje exerce ali uma função gratificada ali de confiança, uma função comissionada. E eu tenho o meu superintendente, por exemplo, que também é um agente da Polícia Rodoviária Federal, só que até um tempo desse, esse PRF, que hoje é superintendente, poderia estar na pista, por exemplo. Que é o que acontece, né? Por exemplo, meu superintendente anterior, o Patriota, ele era o superintendente na PRF no Amazonas, e depois ele se tornou superintendente na PRF do Pará, e depois, né, mudou o governo e tal, ele voltou o trabalho na pista, ordinário, né? Que também é muito atraente, né? Então tem gente que fala assim, ah, não, então o cara deixou, o cara foi rebaixado. Não, cara, o trabalho na pista é muito bacana, o plantão também. Muitas pessoas nem querem abrir mão de estar no plantão, né? Não querem cargo de chefia, não querem ir para o administrativo, justamente porque tem essa questão do plantão. O cara trabalha um dia, os outros 3 dias ele desliga o celular dele e Brasil, né? Não tem outra preocupação. Ou participar de um grupo operacional que você tem uma escala diferenciada, você tem sobreaviso, acionamento ali, tem que estar em prontidão muitas vezes. Então é diferenciado, tá bom? Então a carreira única, gente, para você entender, é que você entra como agente da Polícia Rodoviária Federal e você vai estar sempre ali como agente da Polícia Federal, beleza? O nome inspetor, vocês já devem ter ouvido falar, ele na verdade é algo assim mais de honra ali, né? A gente brinca, a gente conversa ali, o inspetor é a forma que a gente chama no dia a dia, né? O inspetor, porque antigamente tinha isso, né? Hoje até dentro de uma normativa que tem lá, o inspetor é aquele nome simbólico que é dado para aquele cara que já está na classe especial, né? Aquele inspetorzão que a gente brinca, né? O inspetor é aquele policial que já tem ali alguns anos de carreira, que já passou da terceira, segunda, primeira classe e está na classe especial, beleza? Então isso é a carreira única, diferente do militarismo, né? Que você vai ter a figura do oficial, do praça, na Polícia Federal você tem a figura do delegado, dos EPAs, né? Que é escrivão, papiloscopista e o agente. E o perito, por exemplo, na PRF não tem isso. Como eu falei, vai ter o chefe de delegacia, vai ter o superintendente, vai ter o diretor-geral, mas todos eles são agentes da Polícia Rodoviária Federal que exercem algum tipo de chefia, um cargo de chefia, tá bom, gente? Agora me conte você. Você acha que é interessante isso? Porque, por um lado, né, é muito bom, né? Você ser de carreira única. Hoje, por exemplo, você está aqui trabalhando com um camarada, amanhã ele pode ser o teu chefe, teu superintendente, né? E depois esse jogo pode virar. Então isso acontece muito, né? O cara que muitas vezes é desprestigiado ou algo do tipo ali, enfim, e daqui a pouco esse cara se torna um superintendente, né? Então isso, por um lado, acaba fazendo assim com que os colegas, né, não tenham tanto atrito, assim, a ponto de, tipo assim, né, poxa, nós somos todos iguais aqui, né? Não tem aquela coisa de, tipo, eu mando, você obedece e tal, não, é uma hierarquia funcional, de forma respeitosa ali, as missões são pagas e tudo, né? Existe aquele chefe que realmente tem que fazer as demandas e tal, tem que demandar as situações,
mas ele entende, ele sabe que aquilo ali é meramente funcional, né? Não tem aquela questão da patente do sargento que manda no soldado, que manda no cara. Não tem isso, beleza, pessoal? Então, me diga aí você nos comentários, você acha que é interessante a carreira única? Matheus, tem alguma desvantagem? Olha, eu acredito que talvez possa acontecer, eu não vejo isso dentro da PRF, por exemplo, mas algumas pessoas acabam relatando que às vezes sobe, né, a cabeça o cara que é agente, aí se torna o DG ou se torna o superintendente ou algo do tipo, tudo, mas eu prefiro fazer minha parte, eu não vejo muito bem por esse lado, eu acho até que é uma coisa legal a carreira única da PRF, é uma coisa que eu vejo muitas reclamações, por exemplo, de amigos meus que trabalham na PF, por exemplo, que tem aquela coisa, né, que muitas vezes ele tem lá, sei lá, 15 anos de agente da Polícia Federal, entra um cara novinho, um delegado, vai mandar nele, que sabe menos de polícia do que ele, enfim, isso daí pode acontecer, tá sujeito, né, por conta dessa hierarquia que existe ali, tá bom? Mas me deixa aqui nos comentários se você tem interesse na carreira única aí da PRF, e olha só, gente, segue aqui se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque a gente tem muitos vídeos falando sobre PRF, Polícia Federal, concursos de tribunais, enfim, você que está estudando aí concurseiro, várias dicas para te ajudar. Também me segue lá no Instagram, @bymatheussantos. Todos os dias eu tô por lá com muitas dicas e motivação. Bora vencer. Valeu!